Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O cristianismo é um só, ele é verdadeiro, ele é um plano de resgate perfeito, um plano de resgate e de aperfeiçoamento do homem e que pertence aos planos de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo. O cristianismo é um plano eterno, é um plano perfeito de resgate. Apesar de toda a imperfeição do homem, apesar da queda do homem, o cristianismo é uma obra, é um projeto de resgate, salvação e aperfeiçoamento do homem, no caso elaborado na perfeição de Deus, na sua soberania também. Quando eu falo Deus, eu falo nos três poderes, nos três espíritos que nos aparecem nas Escrituras Sagradas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O cristianismo é verdadeiro, é soberano e ele é também eterno. Ele não mostra a vontade do homem, ele mostra a vontade de Deus. Ele mostra a imperfeição do homem, mas mostra a perfeição de Deus. Mostra também a subordinação do homem à vontade de Deus. E mostra a soberania de Deus, mais especificamente a soberania de Jesus, sobre toda a alma pecadora, dependente, carente da intervenção soberana deste Jesus, no caso, perfeito e também soberano e também Senhor. Então, como existe o cristianismo, naturalmente o homem elabora, com a ajuda do príncipe desse mundo, os chamados falso cristianismos, que são pensamentos, filosofias e também doutrinas, cujo único objetivo é trazer constrangimento, trazer uma névoa sobre a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. É o principal objetivo do falso cristianismo contemplar o homem e não contemplar a intervenção soberana e também graciosa de Deus em Cristo, nas Escrituras e no Espírito Santo de Deus. O falso cristianismo está muito ligado às exacerbações, aos spots humanistas que o mundo, digamos, experimenta de tempos em tempos. Nós temos agora, mesmo nesse século, nós temos princípios humanistas sendo bastante exacerbados e o único objetivo não é melhorar o homem, mas mostrar que o homem pode viver numa sociedade melhor e chegar a Deus, pressupostamente chegar a Deus através da retidão moral e espiritual e propositalmente dispensando a figura soberana do Cristo, não dispensando o Mestre, mas propositalmente dispensando o soberano e o Senhor, autor da salvação. Os princípios humanistas estão sempre ligados aos princípios do falso cristianismo, porque pregam bondade, pregam caridade, pregam mansidão, mas desde que a soberania de Jesus não venha aparecer. O cristianismo, o verdadeiro e único cristianismo, ele é perfeito e é soberano. Então surge o falso cristianismo para, digamos, convencer os incautos, os sonhadores, os ingênuos, de que o homem pode chegar à perfeição e que o homem pode não depender de Deus para a sua própria salvação. Pasmem, mas isso é o princípio do falso cristianismo. Vamos dar 4 características, apenas 4, são muitas, 4 características do falso cristianismo. 4 características pelas quais você pode facilmente identificar o falso cristianismo.
pode estar falando em Jesus, pode estar falando em amor, pode estar falando em mansidão, pode estar falando em amor fraternal. Porém, no âmago, quer contemplar o homem em detrimento da obra soberana de Deus em Cristo. Em primeiro lugar, desprezo às Escrituras Sagradas. Isso é muito importante. Todo homem cristão preza as Escrituras Sagradas. Os profetas, Jesus, muitas vezes disse: está escrito, está escrito, está escrito. Os apóstolos também prezam as Escrituras Sagradas. Mas o falso cristianismo, ele se esmera em lançar descrédito às Escrituras Sagradas, dizendo que isso serve e isso não serve, isso é coerente, isso não é coerente, como se eles tivessem alguma autoridade ou algum discernimento para isso. Então, o desprezo às Escrituras é o primeiro exemplo do falso cristianismo. Mas o falso cristianismo é desmentido quando ele despreza as Escrituras Sagradas. Por quê? Jesus e os apóstolos dão total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. Temos aqui uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, quando Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e errais não conhecendo o poder de Deus. Ele está se referindo a tudo, mais especificamente às profecias, aos salmos e à própria lei. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, perfeitamente capacitado para toda boa obra, para toda boa conduta moral e espiritual principalmente. Então, duas assertivas, uma de Jesus e outra do apóstolo Paulo, desmentindo o falso cristianismo quando ele se lança contra as Escrituras, dizendo que elas não têm a devida credibilidade. O segundo exemplo aqui que nós temos diante de falso cristianismo e que é preciso ficar atento: Jesus nunca vai aparecer no falso cristianismo como soberano e Senhor. Jamais ele vai aparecer. Jesus é Senhor e também soberano. Sempre foi e é e será sempre soberano e Senhor. Aquele que tem total e absoluto poder. Aquele que não apenas ensina, mas principalmente aquele que exerce, aquele que executa. Então, Jesus, o chamado Kurios, ou soberano e Senhor, jamais aparece no falso cristianismo. Porém, nós temos isso desmentido, mostrando que Jesus é essencialmente soberano e Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz, quando ele fala da vinda de Jesus: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O soberano sobre todo o soberano. Aquele que tem soberania sobre toda soberania. Então Jesus é soberano. Aonde ele não aparece nunca como soberano e Senhor, aí se está lecionando e também praticando e difundindo alguma forma de falso cristianismo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13,
versículo 13 e versículo 14, ele se identifica como soberano e Senhor. No capítulo 13, versículo 13, ele diz: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu ensino. Por onde Jesus andava, ele estava ensinando princípios morais e espirituais. E ensinou muito aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em segredo, para que isso depois fosse difundido a céu aberto. Então, Jesus ensinou, ele foi mestre, mas ele foi o quê? Senhor. Senhor, porque ele tinha e tem autoridade. É ele que dá destino às almas. É ele, Jesus, que é juiz de vivos e juiz de mortos. Não é Deus Pai, não. É Jesus Cristo. Como ele afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, e como o apóstolo Pedro afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Então, Jesus, quando não aparece nunca como soberano, aí existe uma pregação de falso cristianismo. E no versículo 14, ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, ora, se eu, Jesus, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus estava dando aqui um exemplo de humildade. Tem uma outra dimensão também a passagem, mas vamos ficar nessa mais simples. Um demonstrativo de humildade. Ele, sendo soberano e Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, negar Jesus como soberano, aonde Jesus nunca vai aparecer como soberano e Senhor, aí existe a pregação e a divulgação do falso cristianismo. Em terceiro lugar, o falso cristianismo se preocupa muito com a negação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, um só Espírito, soberano, único, eterno, coeterno e consubstancial, com a mesma honra, com a mesma dignidade de Deus Pai e com a mesma dignidade e honra de Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracleto, o Espírito da verdade, que Jesus promete no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, e no capítulo 15, versículo 26 também. O Espírito da verdade, que ensina, que fortalece, que no caso capacita, que transforma, que no caso sensibiliza o homem para um novo nascimento, para ser uma nova criatura nascida do alto em novidade de vida. Negar o Espírito Santo é uma característica frequentíssima do falso cristianismo. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesus Cristo mostra a envergadura desse Espírito Santo de Deus. Rua HaKodesh, Hagios Pneumatos. Ele diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mas será réu do eterno juízo. Palavras de Jesus. Jesus não blefa, Jesus não mente e Jesus não se engana. E em quarto lugar, quarto e último exemplo, negar a cruz de redenção. Mas dizem muito, a cruz é sempre maldita, a cruz é sempre romana, a cruz é sempre um instrumento de maldição. Muito bem, certos até um certo ponto. Mas a cruz, chamada romana, é um instrumento de maldição, de sofrimento e morte, mas não a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é cruz de nossa redenção. Vamos ver o que dizem Paulo e Pedro sobre essa cruz de redenção.
Na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que for crucificado. Então, especificamente, a cruz de Cristo não é uma cruz romana, é uma cruz imissa, é uma cruz vazia. Chamam também de cruz latina, é a cruz redentora, é a cruz onde foi pregada a nossa carta de sentença. Então Jesus levou sobre si a nossa natureza pecaminosa, os pecados de outrora, cumprindo assim o que está, no caso, profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Então, negar a cruz de redenção é negar que Jesus levou sobre si a nossa natureza pecaminosa. É negar a própria redenção, é negar um ato soberano de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Isso é muito grave. Isso é de uma gravidade muito grande e uma gravíssima é a agressão ao cristianismo, à obra redentora de Jesus e ao próprio Jesus. O segundo exemplo é do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quando Pedro afirma: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelo seu sangue foste sarado, pelas suas equimoses, pelos seus hematomas foste sarados. Assim, nós vemos que o falso cristianismo tem diversos mecanismos para tentar desarticular a verdade eterna de Deus e a sublime obra redentora de Jesus, utilizando diversos artifícios, e eles estão muito bem organizados e muito bem sistematizados, mas somente enganam aos incautos, aos ingênuos e aos que andam buscando uma verdade segundo os seus corações, mas não segundo o Espírito de Deus. Eu dei aqui 4 exemplos do falso cristianismo: o desprezo às Escrituras Sagradas, Jesus nunca aparecendo como soberano e Senhor, a negação sistemática do Espírito Santo e a negação da cruz de redenção, a cruz de nossa salvação, que nos reconcilia com Deus, nos justifica e nos concede a salvação e a vida eterna nas regiões celestiais. Que Deus abençoe você, que esses 4 itens deixem você, no caso, informado, para que você se precavenha contra todos os lugares e as pessoas que falam em Jesus, falam em amor, mas negam a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, seu Filho amado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.